Bom, respondamos então agora o exercício 38 do capítulo 15 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Brown e LeMay são aí os principais autores, ok? Vamos em frente. Bom, o exercício, enfim, um pequeno problema aí, 1538, nos diz o seguinte: um frasco é preenchido com N2O4, né, no estado gasoso, a 1,5 atmosfera, e N2 também no estado gasoso, a 1 atmosfera, e a temperatura, no caso aí do sistema, é 25 graus Celsius. Né? E atinge-se, então, o seguinte equilíbrio. Né? 1 mol de N2O4 se degrada produzindo 2 mols de NO2, essa seria a reação direta, né? Ou 2 mols de NO2 se combinam para formar um mol de N2O4. Essa seria a reação inversa, mas enfim, esse equilíbrio se estabelece. Então, depois que o equilíbrio é atingido, a pressão parcial de NO2 é 0,512 atmosfera. Então, pergunta-se, letra A, qual é a pressão parcial do N2O4 no equilíbrio? Letra B, calcule o valor de Kp para essa reação. E letra C, calcule o valor de Kc, né, para a mesma reação. Bom, as duas espécies estão no estado gasoso, tá certo? As trataremos como se fossem, né, gases ideais. Então, utilizaremos a conhecida equação PV igual a nRT. Então, P, que é a pressão, é nRT sobre V. Mas detalhe, R é a constante dos gases, é uma constante, evidentemente, né? A temperatura, 25 graus Celsius, 298,15 Kelvin, mas enfim, a temperatura permanece constante aí ao longo de todo o processo. Né? Então, T, nesse caso, também vai ser uma constante. E V é o volume interno do vaso de reação. Né? Os gases ocupam todo o volume, né, do recipiente no qual se encontram. Né? E esse volume também não varia, né, ao longo do processo. Então, RT sobre V é uma constante, no fim das contas. R, que é uma constante, né, a constante dos gases, mas T e V também permanecem constantes ao longo de todo o processo, de forma tal que RT sobre V é uma constante. Moral da história, a pressão vai ser diretamente proporcional ao número de mols aí de cada uma das espécies, tá certo? De forma tal que nós podemos aí tratar, né, trabalhar com as pressões parciais, como se raciocinar, em termos das pressões parciais, como se estivéssemos aí trabalhando com o número de mols, tá certo? Usar, né, a proporção aí da equação química devidamente balanceada para então trabalhar com as pressões parciais da mesma forma que trabalharíamos aí com o número de mols. Mas enfim, a pressão inicial de NO2 é 1 atmosfera. A pressão final, né, uma vez atingido um estado de equilíbrio, é 0,512 atm. Então houve uma redução de 0,488 atm. Evidentemente, essa redução na pressão parcial de NO2 é consequência do fato de que NO2 foi consumido. Né? Enfim, mas como vimos, né, há uma relação direta, né, proporcionalidade direta entre pressão e número de mols. Mas enfim, se NO2 foi consumido, e nós sabemos disso porque a sua pressão parcial reduziu-se, né? Evidentemente, essa redução do número de mols aí de NO2 no sistema, essa redução da pressão parcial, por conseguinte, acontece às custas da formação de N2O4. Né? Consequentemente, a pressão parcial de N2O4 no equilíbrio será maior do que era no início, porque N2O4 foi formado. Né? Então, a pressão parcial inicial era 1,5 atm. Né? E qual vai ser a pressão final, então? 1,5 atm, a pressão inicial, mais, né, a quantidade, aí, a pressão proporcional, né, ao número de mols formados de N2O4. Nós vimos que de NO2 foi consumido 0,488 mol, né, 0,488 mol, mas o que acontece? 1 mol de N2O4 se degradam produzindo 2 mols de NO2, ou 2 mols de NO2 se combinam para produzir 1 mol de N2O4. Nós sabemos isso porque, enfim, temos a equação química balanceada, tá certo? Então, se a pressão parcial de NO2 se reduziu em 0,488 mol, né? Mas 2 mol de NO2 só formam 1 mol de N2O4, de quanto vai ser o aumento, né, da pressão parcial de N2O4? Vai ser de metade disso, né? Por isso que é 0,488 dividido por 2. Né? E nós estamos utilizando a proporção aí, né, 1 para 2 da equação balanceada, porque como já vimos nesse caso, né, uma vez que T e V permanecem constantes, a pressão será diretamente proporcional ao número de mols.
Então, fazendo o cálculo, a pressão final, ou enfim, a pressão no equilíbrio, né, de N2O4 é de 1,744 atm. Então, nós já estamos em condições de calcular aí a letra B, né, do sistema. Calcule o valor de Kp. Lembrar que Kp é a constante de equilíbrio calculada a partir de valores de pressão parcial, né, de pressão parcial, a cada uma das pressões elevadas, né, ao respectivo coeficiente estequiométrico daquela espécie, né, enfim, na equação química balanceada. Então, qual é a pressão de NO2 no equilíbrio? 0,512 atmosfera. Isso vai ficar elevado ao quadrado, né, tendo em vista o coeficiente estequiométrico aí do NO2 na equação balanceada. E a pressão no equilíbrio do N2O4 nós calculamos que é 1,744 atm, o que nos dá um valor de Kp igual a 0,15, tá certo? Então, partamos agora para calcular a letra C, que é o valor de Kc, né, para essa mesma reação. Bom, a letra C, então, nos pede para calcular Kc, né? Na letra B, nós calculamos Kp, né? Se nós calculamos Kp, conhecido o valor de Kp, podemos calcular Kc também, porque existe aí uma equação que relaciona, né, as duas constantes de equilíbrio, né? Kp, constante de equilíbrio calculada a partir de valores de pressão parcial, e Kc, o valor da constante de equilíbrio calculada a partir de valores de concentração em mol por litro, tá certo? A equação que relaciona as duas grandezas eu coloquei aí no canto inferior direito do slide, tá certo? Kp igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN, né? Enfim, ΔN é o somatório do número de mols de produtos no estado gasoso menos o somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso, né? E esses números de mols são aqueles presentes, né, na equação química devidamente balanceada, tá certo? Então, Kp nós calculamos no item B, que era igual a 0,15, né? A constante dos gases na unidade litro, atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1, é igual a 0,0821, e vamos utilizar essa unidade, né? Porque, enfim, estamos trabalhando aí com volumes em litros e pressões em atmosferas, tá certo? A temperatura aí do sistema reacionado 25 graus Celsius ou 298,15 Kelvin, né? Lembrar que a temperatura na equação do gás ideal é expressa em Kelvin, tá certo? E o ΔN, bom, nós temos considerado a reação direta, né? Considerada a reação direta, 2 mols de produtos no estado gasoso e 1 mol, né, de reagentes no estado gasoso, né? Então, 2 menos 1, 1. Ou seja, o ΔN é igual a 1. Né? Fazendo os cálculos, então, Kc igual a 6,13 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Se você tiver arredondado a temperatura, né, em vez de utilizar 298,15 Kelvin, né, para a temperatura padrão, né, às vezes em muitos textos, em muitos livros, o autor coloca simplesmente 298, né, Kelvin. Se você utilizar 298, evidentemente vai dar aí uma pequena diferença aí, né, na segunda casa decimal, etc. Mas enfim, dos 6,13, né, ou um pouquinho diferente se você utilizar 298,15 Kelvin. Se você utilizar, perdão, 298, né, em vez de 298,15 para a temperatura, mas enfim, o valor aí exato, 6,13 vezes 10 a menos 3 é o valor de Kc. Então, e com isso, fica aí completamente resolvido o exercício 1538.